Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 14 de outubro, nós vamos meditar de Zacarias, do capítulo 7 ao capítulo 9. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. O jejum que não agrada a Deus é o tema do capítulo 7. No 4º ano do rei Dário, veio a palavra do Senhor a Zacarias no dia 4º do 9º mês, que é o Quisleu. Rei, quando de Betel foram enviados Sarezer e Regem-Meleque, os seus homens, para suplicarem o favor do Senhor, perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e os profetas: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim, dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes, com efeito para mim? Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmo que comeis e bebeis? Não ouviste vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederem, quando Jerusalém estava habitada e em paz, e com as suas cidades ao redor dela e as suas campinas eram habitadas? E aí ele vai falar sobre a desobediência, que é a causa do cativeiro. A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, executai juízo verdadeiro e mostrai bondade e misericórdia a cada um, a seu irmão. Não oprimas a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem o intinente, cada um em seu coração, o mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender e rebelastes. Se tornaram rebeldes, me deram as costas, ensurdeceram-se os ouvidos para não me ouvirem. Olha só, imagina 70 anos jejuando e Deus não aceitando. Jejum só de amostra, jejum só para outros verem, jejum só deixando de comer. O coração era visto por Deus e o coração não estava em sintonia com o jejum que eles faziam. Que difícil esta palavra, não é mesmo? Pois é. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei e nem as palavras que o Senhor dos Exércitos lhe enviara pelo seu Espírito mediante aos profetas. E aí ele fala que daí se veio a grande ira do Senhor. Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi. Olha, que falta de sintonia, não é? Espalhei-os como um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram. E a terra foi desolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. E aí no capítulo 8 ele vai falar sobre Sião, a restauração de Sião. Veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grande zelo de Sião, e com grande indignação tenho zelo dela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, um monte santo.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão os velhos, as velhas, levando cada um à mão o seu arrimo, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos, meninas, que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isso for maravilhoso aos olhos do restante do povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando-os da terra do Oriente e da terra do Ocidente. E eis que os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes as mãos de todos vós que nesses dias ouvis esta palavra da boca do profeta, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse reedificado. E ele ainda diz mais: porque antes daqueles dias havia salário para homens, não havia salário para homens nem para os animais, nem dava ganho, não havia paz para os que entravam, nem para os que saíam, por causa do inimigo, porque eu incitei todos os homens, cada um para ir contra o seu próximo. Mas agora não serei para com o restante deste povo como os primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá sementeira de paz. Vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, os céus o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isso. E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis bênção. Não temas e sejam fortes as suas mãos. Que coisa mais linda, não é? Porque eles precisavam reedificar o templo, então Deus anima eles a que a mão deles fosse forte para o trabalho, não perdessem o foco. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Assim, pensei de novo em fazer bem a Jerusalém, a casa de Judá. Nesses dias não temais. Eis que as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um para com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade e em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês e do 5º mês e do 7º, do 10º serão para a casa de Judá regozijo, alegria, festividade solene. Amai, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virá povos e habitantes de muitas cidades. E os habitantes de uma cidade irão a outra dizendo: vamos depressa, suplicai favor do Senhor, buscai ao Senhor dos Exércitos, eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pregarão 10 homens de todas as línguas das nações, pregarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. E aí, o capítulo 9 é
a proclamação, a sentença de castigo. A sentença pronunciada pelo Senhor é contra a terra de Adraque, que repousa sobre Damasco, porque o Senhor põe os olhos sobre os homens, sobre todas as tribos de Israel. Então essa profecia não é novidade. Isaías profetizou em Isaías 17, do 1 ao 3. Jeremias também, do 49, capítulo 49, do 23 ao 27. E até Amós também vai profetizar isso também. Também repousa sobre Amate, que confina com ele, sobre Tiro, Sidom, cuja sabedoria é grande. Tiro edificou fortaleza, amontoou prata como pó e ouro como lama nas ruas. Eis que o Senhor despojará e precipitará no mar as suas forças, e ela se consumirá, será consumida pelo fogo. Aquelon verá e temerá, Gaza terá grande dor, igualmente Ecrom, porque sua esperança será iludida. O rei de Gaza perecerá e Asquelon não será habitada. Povo bastardo habitará em Asdote e exterminará a soberba dos filisteus. Da boca deste tirarei sangue dos sacrifícios idólatras, e dentre os seus dentes tais abominação. Então ficarão eles como um restante para o nosso Deus, e serão como o chefe de Judá, Ecrom, como Jebuseu. Acampar-me-ei ao redor da minha casa para defendê-la contra as forças militantes, para que ninguém passe nem volte, que não passe mais sobre eles o opressor, porque agora vejo isso com os meus olhos. E por fim, o rei vem de Sião. Alegra-te muito, ó filha de Sião, e exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que de ti vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado num jumentinho, cria da jumenta. Olha o que Zacarias profetizou, se cumpriu, não é? É a entrada de Jesus no jumentinho, tá lá descrita em Mateus, capítulo 21, versículo 5. João também vai falar sobre esse momento, João 12, 15. Destruirei os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, o arco de guerra será destruído, e ele pronunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrates até a extremidade da terra. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei de ti cativos da cova em que não havia água. Voltai, fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Porque para mim curvei Judá como um arco e enchi Efraim. Suscitarei os teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei, Sião, como a espada de um valente. O Senhor virá sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpagos, e o Senhor Deus fará soar a trombeta e irá como redemoinho do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá, e eles devorarão os fundibulários e os pisarão. Também beberão deles o sangue como vinho, e encher-se-ão como bacias do sacrifício, e ficarão ensopados com os 4 cantos do altar. O Senhor, seu Deus, naquele dia o salvará, como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Pois quão grande é a sua bondade e quão grande a sua formosura. O cereal fará florescer os jovens, e o vinho
as donzelas. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, e os nossos olhos sempre estarão em Ti, porque de Ti vem a nossa esperança e a nossa salvação. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.